Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos à nossa quarta aula de Direito Empresarial e Tributário, continuando os nossos estudos a respeito do direito tributário. Então, hoje, a nossa aula, nós abordaremos um pouco sobre as obrigações tributárias. O objetivo da nossa aula de hoje é entender um pouco, falar um pouco da legislação tributária, né, porque é o nosso objetivo aqui, falar sobre essa relação jurídica tributária, mas falar também da capacidade de tributação e do crédito tributário, desde a sua constituição até a sua suspensão, extinção ou exclusão de cada crédito. Iniciando então o diálogo da nossa aula, falar e relembrar, porque a gente falou isso na aula anterior, que a nossa legislação tributária ela é composta tanto por diretrizes da Constituição Federal, que vai falar para mim as diretrizes obrigatórias de observação de cada ente da federação, e falar do Código Tributário Nacional, que foi publicado então como lei ordinária, mas recepcionado por lei complementar. Lembra que na aula anterior eu falei para vocês, quando eu falei do Código Tributário Nacional, para vocês guardarem a mente que o Código Tributário Nacional era uma lei anterior à Constituição? Então, o CTN, como conhecido, ele é uma lei de 1966 e a nossa Constituição é uma lei de 1988. Quando o Código Tributário Nacional ele foi votado, ele teve uma roupagem de lei ordinária. O que isso significa? Que o quórum para aprovação do CTN, ele observou o quórum de uma lei ordinária, que é a maioria simples. O que isso significa? A maioria dos deputados e senadores que estão presentes na sessão legislativa. Então, eu tenho hoje 81 senadores e 513 deputados federais. Mas quando eu falo de maioria simples, eu estou falando da maioria das pessoas naquela sessão. Pode ser que nós não tenhamos 81 senadores e 513 deputados, que nós tenhamos apenas 60 e 400 deputados. É claro que eu tenho um quórum mínimo, tá? Mas a lei ordinária fala da maioria dos presentes. Só que quando eu penso em lei complementar, eu penso de uma forma diferente. Eu falo da maioria absoluta, ou seja, a maioria dos 81 senadores e a maioria dos 513 deputados. Então, o quórum para aprovação de uma lei complementar, ele é superior ao quórum de uma lei ordinária. Mas quando a Constituição de 88 ela foi entrada em vigência, ela recepcionou o Código Tributário Nacional como uma lei complementar. Por quê? Porque o texto constitucional fala para nós que as diretrizes e organização do sistema tributário nacional ele vai ser feito por meio de uma lei complementar. E se é uma lei complementar, se o CTN não fosse recepcionado como lei complementar, eu teria que ter uma votação do sistema desse Código Tributário Nacional, né? Que é o que eles querem fazer, uma reforma e aí sim uma votação de uma lei complementar, ok? Além disso, eu tenho, como eu disse para vocês na aula anterior, algumas exceções, ou seja, alguns impostos que ainda que eu tenha obrigação de observação dos princípios, eu tenho exceção em relação a eles. Primeiro deles, princípio da anterioridade. Então, lembra que eu falei para vocês que eu não posso cobrar tributo antes do fato gerador daquela lei que está em vigente? Qual é a exceção? Imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operação financeira e imposto sobre produtos industrializados e também os impostos extraordinários, tá? Então, essas espécies de tributação, elas não estão no rol da proibição de cobrança depois da vigência da lei. Então, ainda que a lei passe a vigorar na data de hoje, eu posso ter a retroatividade dessa lei nessas situações específicas. E a exceção ao princípio da legalidade, ou seja, ao princípio da não necessidade de uma lei que institua ou majore aquele tributo, eu posso fazer isso por meio de decreto, por exemplo, eu tenho também algumas espécies tributárias.
o imposto de importação, o imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operação financeira e o CID combustível. Isso por quê? Porque a lei fala para mim que eu posso fazer com que estes impostos sejam majorados, esses tributos, desculpa, sejam majorados sem que eu tenha uma lei específica, uma lei ordinária ou uma lei complementar. Eu posso aumentar isso por meio de uma resolução, por meio de um decreto presidencial. Por que eu estou falando isso? São exceções, se vocês observarem, de impostos que têm uma finalidade de regular o mercado interno. Então, por isso que eu trago essa exceção, ok? E vamos lá. Quando eu falo de lei tributária específica, eu preciso pensar que esta lei ela tem uma vigência. Então, toda lei hoje instituída no Brasil, seja ela de natureza tributária ou não, tem uma vigência. Vigência essa que leva em consideração uma bifurcação. A legislação tributária, daí eu vou puxar para o tributário porque é o objetivo da nossa aula, uma legislação então que tem vigência tanto no tempo quanto no espaço. Quando eu falo de vigência da lei tributária no tempo, eu estou falando do princípio da anterioridade, seja anterioridade de ano calendário, como eu disse para vocês, seja da anterioridade nonagesimal, que é aquela cobrança dos 90 dias, tá? Então, quando eu estou diante dessa vigência da lei no tempo, eu levo em consideração a data da publicação da lei. Então, toda lei ela tem a chamada vacatio legis, né, que é um tempo para a entrada em vigor, e que se não disser nada na lei, ela terá o prazo lá de 90 dias, e se ela tiver início imediato, tem que falar, esta lei entra em vigência a partir da sua publicação. Por quê? Porque é a diretriz do direito tributário, do direito como um todo, tá? Que quem estuda direito, ou quem tiver curiosidade de estudar sobre o direito, vai poder encontrar esta vigência da lei no tempo nos livros de teoria do direito, tá? Além dessa vigência temporal, eu tenho também a vigência da legislação no espaço. O que isso significa? No território. E isso é importante quando a gente faz a classificação da competência tributária. Então, a gente vai estudar daqui a pouquinho que cada ente da federação tem a sua competência específica para cobrança de tributo. Então, o município pode cobrar determinadas espécies de tributo, os estados determinadas espécies e a União determinadas espécies. Fugindo, então, não posso, por exemplo, a União cobrar o imposto do município, por isso que eu tenho uma vigência no espaço. Cada um é competente dentro do seu quadradinho, dentro da sua autorização constitucional. Mas a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, um pouco mais profundo daqui a pouco. A aplicação, então, da legislação tributária, ela traz para nós como um precursor, ou seja, como um requisito da sua aplicação, o chamado fato gerador. Quando eu falei de característica do tributo, eu disse para vocês que uma das características do tributo não é a sanção de ato ilícito. Lembra lá do exemplo que eu dei de violar lei de trânsito? Eu falei para vocês que se for ato ilícito e eu tiver uma sanção, não tem natureza tributária. Por quê? Porque o tributo traz para nós uma obrigação de fato gerador. Ou seja, algum acontecimento, seja esse acontecimento fático ou jurídico, né? Ou seja, um acontecimento natural da vida do cotidiano ou um nascimento jurídico, que vai trazer o nascimento da obrigação tributária. Vou trazer um exemplo para vocês. Quando eu falo de imposto de propriedade de veículo automotor, que é o IPVA, eu tenho como fato gerador a compra de um veículo, né? Então, se não tiver dentro das isenções tributárias, que a gente também vai abordar na nossa próxima aula, eu comprei um carro, eu tenho por via de consequência uma obrigação ao pagamento de IPVA. Então, qual é o fato gerador do IPVA? A compra, a aquisição de um veículo automotor, seja ele automóvel ou motocicleta.
Então, eu tenho esse fato gerador sendo aplicado de forma condicionada à conclusão do fato gerador, ou seja, eu só posso instituir ou cobrar determinado produto se eu tiver a finalização do fato gerador. A partir do momento que eu finalizei o fato, nasce a obrigação de aplicação da legislação tributária. Se eu estiver ali, por exemplo, vamos pensar agora no IPTU, né? Então, o IPTU é o Imposto de Propriedade Territorial Urbana. Quer dizer que se eu tiver uma casa em um município, surge o dever de pagamento de IPTU. Mas quando é que eu vou ter a obrigação desse pagamento? A partir do momento que eu concretizar a minha compra. Então, não basta eu estar só fazendo propostas de compra. Não é celebração de talvez um compromisso. É a assinatura de comprador e de vendedor num instrumento chamado compromisso de compra e venda. A partir do momento que eu me compromissei com aquela venda, eu tenho fato gerador concluído e obrigatoriedade da aplicação da legislação tributária referente ao IPTU, ok? Então, vamos lá. Quando eu falo de legislação tributária, eu preciso pensar que essa legislação, ela precisa ser observada tanto na construção da lei, ou seja, se eu quero cobrar uma alíquota maior, ou se eu quero instituir um imposto, eu tenho que observar a lei. Mas uma vez a lei vigente, eu tenho que pensar na aplicação dessa lei. E é por isso que eu trago duas coisas de extrema importância para qualquer área do direito, mas aqui a gente vai estar falando do direito tributário, que é a interpretação da legislação tributária e a integração da legislação tributária. Quando eu vou pensar em interpretar, eu vou pensar em auxílio para eu poder compreender aquilo que a lei está dizendo. Então, por isso que eu preciso buscar o sentido da norma jurídica. O que isso significa? Que eu tenho que tentar buscar a vontade do legislador no momento da construção daquela lei. Para daí sim, eu aplicar o significado e delimitar o alcance do ato normativo. Quando eu penso em interpretação, então, eu vou tentar buscar aquilo que deu origem à legislação. O que é que será que a Assembleia Constituinte originária, que foi quem criou a Constituição Federal, quis dizer quando falou sobre imunidade tributária de partidos políticos? Quis dar uma imunidade total ou parcial? Buscando essa interpretação, eu tenho então a forma de interpretar. Agora, quando eu falo de integração da legislação tributária, vamos buscar a raiz lá no português mesmo. O que é integração? É algo que eu preciso aplicar para que eu dê subsídio para aquela determinada pessoa. Vamos pensar numa integração de funcionário na empresa. Eu não preciso trazer para ele, todo mundo sabe trabalhar, né? Mas cada empresa tem a sua regra, cada empresa tem o seu regimento. Mas quando eu falo de integração, eu estou falando que eu preciso observar na lei os casos omissos da lei, ou seja, aquilo que não está descrito de forma clara. Então, toda a integração vem com uma roupa junto da interpretação. Eu não posso fazer a integração sem interpretar. Então, além de buscar a vontade do legislador, eu vou falar assim, ó, em casos omissos da lei, eu preciso aplicar analogia. O que é a analogia? Tentar trazer uma correlação com alguma área do direito. Ou eu vou aplicar o princípio geral do direito tributário, que são aqueles princípios que nós vimos na aula anterior. Princípio da legalidade, princípio da anterioridade, princípio da isonomia e todos os outros. Depois da analogia e depois do princípio geral do direito, eu ainda tenho os princípios do direito tributário, eu ainda tenho os princípios gerais do direito como um todo. A boa-fé, a possibilidade de cobrança em conformidade com a possibilidade de pagamento, né, que também é um princípio para não causar enriquecimento ilícito ou empobrecimento sem causa. E eu tenho ainda
a equidade, que é trazer também essa isonomia. Então, eu falo de integração da legislação tributária todas as vezes que a lei for omissa. E daí, na omissão da lei, eu sempre vou buscar interpretar esta lei com a vontade do legislador, mas me utilizando de analogia, princípios gerais do direito tributário, princípios gerais do direito e também a equidade, ok? E vamos lá. Quando eu tenho, então, uma legislação tributária, nasce para mim uma relação tributária. O que seria essa relação jurídica tributária? Aquilo que eu tenho uma hipótese de incidência que traz para mim um fato gerador nascendo essa obrigação tributária. Ou seja, eu tenho uma lei que fala para mim o que é que deve acontecer para que ocorra o fato gerador e daí sim nasce a obrigação, a compulsoriedade do pagamento. Estes três fatores compõem para mim a relação jurídica tributária. Eu não posso falar de forma diferente, ou seja, eu não posso ter relação jurídica tributária se eu não tiver a junção desses três elementos. Opa! Hipótese de incidência, fato gerador e obrigação tributária. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre a hipótese de incidência desse lado aqui do quadro, né? Hipótese de incidência para mim, então, é uma situação que está descrita em lei. Opa, vamos voltar lá àquilo que a gente falou na aula anterior. Qual é a característica do tributo? Que é uma das características, né? Que tenha uma lei que o institua ou que o aumente, que o majore. Se eu não tenho lei, eu vou ter obrigação tributária? Não. Então, a hipótese de incidência é aquilo que a lei fala para mim, que está previsto. Por isso que eu tenho uma situação prevista em lei. Então, hipótese de incidência é igual a lei em vigência. Mas, além da lei estar vigente, a lei precisa falar para mim quando é que eu vou aplicar determinado tributo. E aí, sim, eu entro para o chamado fato gerador. E aí o fato gerador, como vocês podem ver no slide, é uma concretização da hipótese de incidência. Ou seja, aquela lei falou para mim o que é que precisa acontecer para que haja tributo. Então, uma vez realizada essa concretização, eu vou ter o chamado fato gerador. Vejam só, eu tenho o fato gerador aqui que pode ser simples, ou eu tenho fato gerador que pode... Opa, perdão, gente. Ou eu tenho fato gerador que pode ser complexivo, ou seja, complexo. Deixa eu abrir aqui, deixa eu tentar habilitar a minha canetinha. Vamos lá. Então, vejam, a minha hipótese de incidência, que é a lei, vai descrever o meu fato gerador. E esse fato gerador, que é então a concretização dessa lei, pode-se ter em um único ato simples, então eu tenho um único evento material que já concretiza essa obrigação tributária, ou eu tenho um ato em etapas, uma série de eventos materiais para que ocorra a tributação, que é a chamada fato gerador complexivo. Não basta eu assinar alguma coisa, eu preciso ter etapas para poder fazer que esse fato gerador aconteça. Então, por exemplo, qual é o exemplo de um imposto de fato gerador simples? O IPTU, como eu falei para vocês, o IPVA. E de um ato complexivo? O imposto de importação ou o imposto de exportação. Não basta eu importar ou exportar, eu tenho uma série de consequências que eu preciso fazer, de atos, de eventos materiais, para que eu chegue à cobrança desse imposto, ok? Então, além da hipótese de incidência do fato gerador, eu tenho a chamada obrigação tributária. O que é a minha obrigação tributária? A obrigação de pagar. Então, ocorrida a hipótese de incidência, ou seja, tendo a lei e tendo o dever, tendo a hipótese de incidência e o fato gerador, surge o dever de pagamento.
Esse pagamento, então, ele pode acontecer tendo dois lados. Aquele que vai lançar e, por isso, um sujeito ativo, e aquele que vai ter que pagar, por isso, um sujeito passivo. Então, toda obrigação tributária vai ter uma bipolaridade no polo. As pessoas que serão credores daquele crédito tributário e as pessoas que serão devedores daquele crédito tributário. Quando eu falo de credor de crédito tributário, eu estou falando de um sujeito ativo direto, que são os entes detentores da competência tributária, ou seja, aquele ente da federação que tem uma obrigação legal para poder instituir aquele tributo, que vai ser município, Distrito Federal, Estado ou União, dependendo de cada espécie. E eu tenho também um sujeito ativo indireto, que são entes parafiscais, detentores de capacidade tributária ativa, que é a arrecadação e fiscalização de tributo. Então aqui, por exemplo, eu posso ter quem? O INSS. Porque ele vai ter uma arrecadação de tributação específico para custeio da Seguridade Social. O que é a Seguridade Social? É o SUS, o INSS e também a assistência social, tá bom? E se eu tenho alguém que cobra, eu tenho que ter alguém que faz o quê? Paga. Por isso o sujeito passivo é aquele que deve o tributo. E o sujeito passivo ele pode ser um contribuinte, que é aquela relação direta e pessoal com o fato gerador. Então, se eu tenho uma casa, surge o dever de pagamento do IPTU, e aí eu sou contribuinte do IPTU, ou eu posso ser um responsável tributário, que é a pessoa escolhida para pagar, segundo a lei, sem que tenha realizado o fato gerador. Pode acontecer isso? Sim. Eu posso ter um responsável tributário de IPTU, por exemplo, quando eu tenho um imóvel locado e eu passo a responsabilidade desse pagamento do IPTU para o meu inquilino. Não é que eu estou passando a responsabilidade tributária que eu deixo de ter responsabilidade, porque se o meu inquilino não pagar, eu como contribuinte tenho que pagar. Por quê? Porque senão eu posso perder o imóvel, porque o IPTU é uma obrigação próprio terreno, uma obrigação da própria coisa, né? Então, mas eu tenho duas possibilidades de sujeito passivo, ok? Então, ocorrendo a hipótese de incidência, o fato gerador e a obrigação tributária, eu concretizo, então, todas as etapas deste crédito tributário. Então, a obrigação tributária, ela ainda pode se subdividir em uma obrigação principal ou acessória. E aqui é muito importante que vocês prestem muita atenção, porque há atos que nós fazemos e que acaba tendo uma consequência de extinção do principal, mas não da obrigação acessória. Então vamos lá. A obrigação tributária principal é aquela prestação designativa do ato de pagar, afeta ao tributo e multa. Então o que é a obrigação tributária? Eu tive o fato gerador, eu tenho obrigação de pagamento. Já a obrigação acessória está dissociada da obrigação de pagamento, da obrigação pecuniária, e tem objeto de prestação positiva ou negativa, ou seja, algo que eu preciso fazer ou algo que eu preciso deixar de fazer, por isso positivo ou negativo. Então vamos dar um exemplo. Eu tenho uma empresa no Brasil. Para essa empresa funcionar, eu preciso, da sua maior parte, de um alvará de funcionamento, que é emitido lá pela prefeitura. Por conta desse alvará, a prefeitura ela pode me cobrar uma série de impostos, né? De taxas, por exemplo. Então pode ser que por conta desse alvará eu tenha a chamada taxa de fiscalização imobiliária, que é uma taxa que a gente recolhe para a prefeitura porque me dá autorização, então, de exercício de poder de polícia, tá? Uma taxa que é, por ser taxa, uma obrigação vinculada a essa cobrança. Quando eu dou baixa no meu CNPJ, lá na Receita Federal, eu estou falando assim, olha, fisco,
eu não tenho mais a empresa. Então, eu dei baixa no meu CNPJ, a minha obrigação principal em relação a essa tributação da empresa, ela acaba se extinguindo. Mas quando eu não vou lá na prefeitura mostrando que o meu CNPJ está inativo e pedindo o cancelamento desse alvará, a prefeitura não sabe se a minha obrigação continua ou não. Então ela pode continuar cobrando essas taxas decorrentes desse alvará. E aí sim, eu posso ingressar com uma ação de inexigibilidade de débito falando que essas taxas aqui elas são ilegais? Sim, e deve, porque aí a cobrança você não vai ter. Só que quando você entrar no processo, o juiz pode condenar você, se você não for beneficiário da assistência judiciária gratuita, a pagar por via de consequência as custas e os honorários. Por quê? Porque você não cumpriu uma obrigação acessória, que era dar baixa no alvará. Então veja, a obrigação acessória, ela está vinculada a uma prestação que você deve fazer ou uma prestação que você tem que deixar de fazer, tá? Então a obrigação principal e acessória está relacionada dessa forma. Então no exercício da nossa atividade empresarial, e aí aqui também chamando atenção bastante para a contabilidade, porque é quem acaba fazendo todo esse diálogo, vale muito a pena a gente observar essas obrigações principais e essas obrigações acessórias, em especial na hora de extinção da sua empresa, ok? Mas vamos lá. Além dessa obrigação, eu trago também dentro do direito tributário a capacidade de tributação, eu trago também o domicílio tributário e trago a responsabilidade tributária. Quando eu falo de capacidade tributária, eu estou falando que a lei fala para mim quando é que eu vou ter esta capacidade, ou seja, tem uma lei e ela não é advinda da vontade das partes. A capacidade tributária, então, ela advém da lei por conta do exercício do princípio da legalidade. Então, eu tenho a incidência tributária, eu tenho o fato gerador e surge a obrigação tributária. Então, a capacidade tributária está relacionada à lei. Tem lei que fala que aquele tributo existe? Sim, eu tenho uma obrigação tributária. Domicílio tributário está relacionado ao local. Local do quê? Do exercício de direito e cumprimento de obrigação tributária. Onde é que eu vou pagar este tributo? Esta é uma pergunta. Ai, prof, é tão fácil. É só eu ver, o IPTU é de onde está a casa? No município. Aonde que está o carro? Está em tal estado. Ah, e onde que a pessoa morreu? Ah, foi no Paraná. Ah, então onde que tem os imóveis dela? É fácil isso. É fácil, concordo com você. Mas quando a gente está falando de ISS, que é o Imposto sobre Serviço, ou ISSQN, que é a mesma coisa, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, não é tão simples quanto a gente parece. Por quê? Porque é um imposto que eu posso ter a sede em um local e executar o meu serviço em outro. E aí eu preciso observar a lei. E a lei vai falar para mim onde é o domicílio tributário. Então eu preciso observar esta lei que vai trazer essa diretriz, ok? Mas eu tenho situações que o ISS também, a lei não consegue dizer de forma clara onde é que é o domicílio tributário. E para isso eu preciso me valer da interpretação da lei. E aí buscar qual é o domicílio tributário, muitas vezes tendo que questionar isso de forma jurídica, né? Ou seja, de forma judicial, judicializando então uma ação. E junto dessa capacidade tributiva e desse domicílio, eu tenho também a responsabilidade tributária, ou seja, quem é responsável pelo pagamento. Então nós falamos que pode ser o contribuinte ou, como a gente usou aqui, vou voltar aqui, o responsável tributário. E a alteração do polo passivo da obrigação, ela pode acontecer por transferência ou substituição. Transferência é quando eu transfiro a obrigação tributária, como acontece, por exemplo, no contrato de locação, e a substituição é quando eu substituo lá no ente mesmo quem é essa capacidade de pagamento.
Então, por exemplo, eu posso ter formalizado um compromisso de compra e venda de uma casa dentro de um município, mas pagando essa casa de forma fracionada. Então, vamos supor que eu sou um produtor rural e aí eu comprei uma casa e eu vou pagar essa casa por safra, tá? Então, esta casa que está registrada no nome do João e que eu adquiri, vai continuar no nome do João até que eu pague, que eu faça o último pagamento. Mas daí o João diz assim, ó, você vai demorar 3 anos para me pagar essa casa, mas o IPTU é de sua responsabilidade. Então, eu vou poder pegar este compromisso de compra e venda e fazer uma substituição na prefeitura, dizendo que a responsabilidade agora é minha. E o carnezinho do IPTU não vai mais no nome do João, vai vir no meu nome. Por quê? Porque eu tenho um compromisso de compra e venda. Tá? Isso é substituição, quando eu vou até o ente responsável tributário e faço essa modificação no nome do contribuinte, passando a ser quem? O responsável tributário. Ok? E aí, quando eu falo de crédito tributário, tenho que falar para vocês. Tem a possibilidade de pagar? Tem. Mas e se eu não pagar? E se acontecer alguma coisa que eu não tenho mais obrigação de pagamento? Como é que fica? Eu vou responder para vocês? Depende. Depende se eu estou falando de suspensão do crédito tributário, depende se eu estou falando de extinção do crédito tributário ou se eu estou falando de exclusão do crédito tributário. E aí nós vamos começar o diálogo a respeito da suspensão. Primeiro deles, moratória. Quando eu falo na moratória, eu estou falando de uma lei que fala para mim que eu posso prorrogar o pagamento daquele tributo. Então, eu estou lá com um pagamento que tem determinada vigência de obrigação de pagamento em uma data, mas vem uma lei que fala, olha, eu prorrogo o pagamento para. Se eu estou prorrogando aquele pagamento para uma data posterior, eu não posso falar que eu estou inadimplente, mas eu tenho uma suspensão, então, deste crédito tributário por meio da moratória. Ou eu posso ainda dizer assim, eu não concordo com o fato gerador daquele tributo. Então, eu vou questionar este fato gerador em juízo. Se é possível? Sim, com uma ação anulatória, por exemplo. Mas, para que eu não fique pendente de pagamento, eu vou depositar este valor em juízo. Então, é o depósito do montante integral. Eu paguei o meu tributo? Ainda não, por via prática sim. Mas o ente não recebeu esse valor. Então, se ele não recebeu, ele não tem como dar baixa, extinguir este pagamento, né? Esta obrigação tributária. Mas ele também não pode me cobrar. Por quê? Porque está suspenso. Eu garanti o juízo dessa ação. Eu posso ainda ter a suspensão por reclamação ou recurso. Todas as vezes que eu tenho um crédito tributário e não pago, por exemplo, eu tenho que ter um processo administrativo. Eu preciso ter uma CDA, que é a cédula de dívida ativa. A partir do momento que eu tenho este processo administrativo do tributário, a lei vai falar para mim quando é que eu posso reclamar ou recorrer desse recurso. E aí sim eu posso ter, dentro das diretrizes da lei, a possibilidade de suspender esse crédito enquanto perdurar esse processo administrativo que questiona o valor ou até mesmo a ocorrência daquele crédito. Eu posso ainda, e daí eu vou juntar essas duas possibilidades, da suspensão por meio de liminar em mandado de segurança ou liminar em tutela antecipada de qualquer processo. Neste caso, eu peço autorização do juiz para depositar o valor incontroverso no processo e garantir o juízo. Veja, é diferente do depósito de montante integral. Aqui eu estou falando para o juiz. Juiz, me dê uma liminar ou para não pagar ou para depositar o valor incontroverso. E aí, se o juiz me der a liminar, o que acontece? O fisco consegue dar baixa? Não, mas ele suspende. E eu tenho ainda a possibilidade do parcelamento, que é muito comum no chamado refis. Então, eu tenho uma lei que possibilita esse parcelamento.
E aí esse parcelamento por meio do refis, ele não vai extinguir o meu crédito, ele vai suspender. Por quê? Porque até que esse parcelamento esteja ocorrendo, eu não tenho uma certidão negativa de débito, mas eu tenho uma certidão positiva com efeito de negativa. Na última parcela, aí sim eu terei a extinção do meu crédito tributário. E falando em extinção, vamos aos tipos de extinção desse crédito. A gente vê que tem um leque gigantesco de possibilidade, né? Começando pela extinção, pelo pagamento, claro. Se eu paguei, não tem por que eu estar ali inscrita na dívida ativa, então eu tenho a extinção pelo pagamento. Eu posso ter a extinção pela compensação. Para cá, eu preciso ter uma lei que fale para mim, olha, contribuinte, você tem um dinheiro para receber do fisco e o fisco tem um dinheiro para receber de você. Então vamos compensar esses valores e aquilo que sobrar ou o fisco te devolve ou você paga a diferença? Se tiver, ok, eu posso compensar. Da mesma forma, a transação e a remissão, que eu também preciso de lei específica. A transação, para quando o fisco possa fazer acordo em relação àquele crédito tributário, então ele vai transacionar, ele vai falar, deixo de aplicar multa, deixo de aplicar juro, e você paga só a obrigação principal, por exemplo, ou até a remissão, que com 2 S quer dizer o quê? Perdão, né? Então, a partir de agora você não precisa mais pagar nada, eu perdoei a sua dívida. Ou eu ainda tenho como extinção a decadência. A decadência é a perda da cobrança, do lançamento, desculpa. Deixa eu apagar aqui. Quando eu falo, então, de decadência no direito, eu estou falando da possibilidade de não lançar. Não lançar por quê? Porque eu não posso mais cobrar. Decaiu o direito do ente público em cobrar de lançar a cobrança daquele crédito tributário. Quando eu falo da ação em pagamento, eu também preciso de uma lei que vai autorizar que eu receba, por exemplo, um imóvel no local do dinheiro. Eu também preciso de lei específica para isso. Além disso, eu tenho a prescrição, que diferente da decadência, é a perda do direito de ação. Veja, foi lançado o crédito, mas eu não posso mais cobrar, por quê? Porque prescreveu, já decaiu, já passou o tempo, né? E no direito, a gente tem um jargão que fala que o direito não socorre aos que dormem. Então, se eu dormir e prescreveu, eu não posso entrar com uma ação de execução ou uma ação de cobrança. Mas se eu dormir e eu não lancei o tributo e passou o prazo, eu tenho a decadência dele, ok? Eu ainda tenho a possibilidade de conversão do depósito em renda, e isso daqui, lá no caso de suspensão, lembra quando eu faço o depósito integral da dívida no processo? Essa conversão em depósito, então, fim do processo, tem a função de pagamento, e se eu tenho a função de pagamento, eu tenho a extinção. Eu posso ter ainda o pagamento antecipado e a homologação do lançamento. Aqui, quando eu tenho lá liminar do mandado de segurança ou de outra ação, que também tem finalidade de pagamento. Quando eu tenho uma decisão administrativa irreformado ou uma decisão judicial transitada em julgado, que daí aqui eu posso ter ou a anulação do crédito tributário e a extinção pela não obrigatoriedade de pagamento, ou porque eu depositei esse valor em juízo e eu já tive o pagamento dessa dívida, trazendo então essa extinção também pelo pagamento como uma consequência lógica. E essas são as formas então de extinção do crédito tributário. Ocorrendo uma delas, o fisco vai dar baixa na minha certidão. E aí eu vou ter o quê? Uma certidão negativa de débito tributário. Aqui não. Aqui eu tenho uma certidão positiva de débito tributário.
mas com efeito negativo. É como se a minha certidão fosse negativa, mas ela não é por quê? Porque teve a suspensão. Enquanto perdurar uma dessas possibilidades, eu ainda tenho o compromisso de pagamento, mas está suspenso. E para finalizar, nós temos a exclusão. O que é exclusão? Aconteceu alguma coisa que eu não tenho que pagar. Quando eu falo de isenção e anistia, a consequência lógica é como acontece na imunidade. Mas a imunidade, ela está prevista lá no texto constitucional, no artigo 150, inciso 150, inciso 6º da Constituição Federal. As possibilidades, então, que eu não posso lançar. Lembra? A gente viu isso na aula anterior. Aqui eu estou dizendo assim, olha, existe uma lei, por conta da obrigatoriedade do princípio da legalidade, que vai fazer com que eu não pague porque eu estou isento do pagamento, ou eu não pague porque eu recebi um perdão daquele pagamento. Também é uma anistia. Ou seja, aquele fato gerador não existe mais. Então vamos lá. Quando eu falo de isenção, o fato gerador ele acontece. Mas a lei diz assim, você não vai pagar mesmo que tenha ocorrência do fato gerador. Por quê? Porque é uma forma de fomento, porque é um benefício da lei. Então a gente tem isenção, por exemplo, de diversos tributos para pessoas que são deficientes, né? Que é as pessoas que são conhecidas como PCD, né? Que as pessoas com deficiência conseguem então ter uma isenção para compra de carro. Eu posso ter uma isenção também, por exemplo, para fomento de trazer uma indústria para o meu estado. Então vamos supor que o estado do Paraná, ele acabe por dar uma isenção de cobrança de imposto de ICMS para todas as empresas que estiverem no território do Paraná durante 10 anos, porque vai trazer trabalho, vai trazer renda, então uma forma de isenção para fomento da atividade. Eu preciso ter uma lei específica, mas o que é que tenho como consequência lógica? O não pagamento. E a anistia, a mesma coisa. Eu também não vou ter o pagamento. Por quê? Porque eu tive um perdão, porque aquele fato gerador já não acontece. E aí eu tenho uma exclusão e não uma extinção, ou seja, a lei fala para mim excluir o pagamento. Por quê? Ou porque está imune, ou porque a lei já falou para mim de isenção, ou porque eu perdoei, porque não existe mais o fato gerador. E com isso a gente finaliza essa aula trazendo contribuições finais da importância então de conhecer a legislação tributária para que a gente possa saber qual é a relação jurídica tributária e aí sim saber qual é a capacidade contributiva, qual é o fato gerador, qual é a hipótese de incidência, para saber quem que é obrigado a pagar, quem que é obrigado a receber, o local de pagamento e falando um pouquinho sobre crédito tributário e as diferenças entre exclusão, extinção e suspensão desse crédito tributário. Agradeço a todos vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!